A paz do Senhor. Vamos para mais um comentário das lições da Escola Bíblica Dominical e desta vez nós iremos estudar sobre a lição de número 5, que tem como assunto ou traz como tema a pia de bronze, lugar de purificação. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo nas suas mídias sociais, através do WhatsApp, através do Facebook, Instagram. Você compartilha entre seus amigos para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Também quero pedir que você se inscreva em nosso canal, que você deixe lá o seu comentário, que você curta os vídeos e assim você estará nos ajudando a darmos continuidade neste trabalho. Nós queremos ler um texto da palavra do Senhor para podermos comentarmos esta lição, comentarmos este assunto. Está no livro do Êxodo, no capítulo 38 e no versículo 8. Livro do Êxodo, capítulo 38 e versículo 8, onde diz assim: fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O vídeo passado nós tratamos a respeito do altar do holocausto e da simbologia daquele altar que apontava para a cruz de Cristo e o processo de salvação efetuada através de Jesus na cruz do Calvário. E nós dissemos ali que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício substituto, ou seja, Jesus ali substitui todos os pecadores. Dissemos também que aquele sacrifício permitiu ao pecador reconciliar-se outra vez com Deus, porque através do sacrifício de Jesus, apontado pelo grande altar de bronze, que foi tema do assunto no vídeo anterior, esse sacrifício justifica o pecador, perdoando-lhe todos os seus pecados. Dissemos também que ali na cruz o pecador recebia redenção, recebia propiciação. Tudo isto faz parte do processo da salvação. E agora vamos estudar a respeito da pia de bronze, que também está dentro deste processo. Por quê? Porque a pia de bronze é a continuidade do processo de salvação. Os sacerdotes, antes deles entrarem no pátio para oferecer sacrifícios, eles eram completamente lavados. Na verdade, na consagração dos sacerdotes, está descrito no livro do Êxodo, capítulo 29, diz que Moisés chamou Arão e os seus filhos e os lavou completamente e os vestiu de vestes sacerdotais para que eles pudessem agora entrar no tabernáculo, no pátio, apresentar-se perante o altar e poder ali oferecer sacrifício. Observe que eles recebem uma lavagem completa e aquilo aponta exatamente para o que acontece na cruz do Calvário, quando a pessoa vai a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é perdoado de seus pecados. Então, os seus pecados são completamente apagados. Mas é preciso observar que a vida continua. E é exatamente nisso que nós queremos pontuar o nosso comentário, porque a pia de bronze ficava entre o altar do holocausto e a porta da tenda do tabernáculo. E antes de entrar no tabernáculo, os sacerdotes precisavam parar naquela pia, lavar suas mãos e lavar os seus pés, para somente depois ministrarem dentro do santo lugar. E aí nós temos mensagens para a igreja de todos os tempos através desta simbologia. Porque aquela pia estava no processo de purificação, logo ela aponta para um outro elemento da salvação, que é a santificação. Ou seja, todo crente perdoado por Jesus precisa agora buscar viver uma vida de santidade. E é exatamente neste ato dos sacerdotes, onde eles precisavam lavar suas mãos e seus pés para poderem agora adorar dentro do santo lugar, que está simbolizado a vida de santidade que o crente vai procurar viver na presença do Senhor nosso Deus. Então observe a necessidade deste utensílio ali naquele lugar, naquele tabernáculo. Então a pia aponta
neste primeiro momento, para a continuidade do processo de salvação, que é a santificação. Aí, desta semana, eu estava comentando com um de nossos irmãos a respeito desse tema, e ele me disse algo interessante. Ele disse: observe que há crentes em muitos lugares, em muitas denominações, que eles querem pular essa etapa. Eles passam pelo altar, representado na cruz de Cristo, ou apontando a cruz de Cristo, mas eles querem passar direto para o lugar santo, sem se preocuparem com o seu testemunho, sem se preocuparem com a sua santificação. Mas é preciso parar na pia. É preciso buscar este processo para poder exatamente dar testemunho de que você foi salvo, de que eu fui salvo através do sangue de Jesus Cristo. Aquela pia, como nós acabamos de ler no texto de Êxodo, ela foi feita de vários espelhos de bronze que as mulheres trouxeram para os artesãos. E isso tem um significado muito importante. Por quê? Porque aquela pia, ela refletia exatamente o rosto do sacerdote quando este ia lavar suas mãos ou quando este ia tirar água para lavar seus pés. Ali ele podia ver-se a si mesmo. Quando ele olhava para dentro daquela pia, que era feita dos espelhos de bronze e com certeza podia oferecer um reflexo do próprio sacerdote, juntamente com a água limpa que era colocada ali, ele podia olhar para si e ver todos os seus defeitos. E aqui tem uma lição muito grande para nós. Observe que nenhum de nós saímos de casa antes de passarmos no espelho para podermos ver o que está desarrumado em nós e podermos ajustarmos. Quando nós vamos a qualquer lugar, passamos alguns momentos diante do espelho nos arrumando, não é verdade? E observe que há pessoas que demoram muito diante do espelho arrumando-se. Para quê? Para que possa refletir uma boa imagem. Eu não sei se você já parou para pensar, mas geralmente as pessoas se arrumam para as outras. E quando estamos diante do espelho, a gente consegue observar o que está precisando de um ajuste. Da mesma maneira, a pia refletia esta necessidade na vida do sacerdote. E esta pia agora, ela vai apontar para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que produz purificação. É através da leitura da palavra de Deus, é através da meditação da palavra de Deus e da aplicação da palavra de Deus em nossa própria vida, em nossa própria existência, que nós recebemos o processo da santificação. O textuário dessa lição diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Foi Jesus que disse esse texto. Foi Jesus que disse essas palavras, aliás. Está escrito, o texto está em João, capítulo 15, versículo 3. Jesus está dizendo que a palavra tem o poder de purificar. Então, quando eu vou para a palavra, eu vejo o que a palavra está mostrando ao meu respeito. E muitas vezes, a imagem que eu estou vendo na palavra não é aquela que eu imaginava que eu fosse. Porque a palavra, ela vai dizer exatamente onde eu preciso melhorar. Ela vai dizer exatamente quais coisas na minha vida precisam ser ajustadas para que eu possa refletir a imagem de Cristo, para que eu possa testemunhar de que eu recebi perdão. Então, todos que passaram pelo altar precisam também passar na pia de bronze. E uma das coisas que me chama muito a atenção é o que Moisés diz a Arão e aos seus filhos a respeito da ordem dada por Deus, da necessidade deles lavar as mãos, lavar os pés, antes de entrar na tenda da congregação. Ele diz, vocês precisam lavar as mãos e os pés para que não morram. Veja, por falta de santificação na vida de um crente, por falta de testemunho na vida de um crente, este crente pode estar morrendo espiritualmente. Uma outra coisa importante a ser levada em consideração era a continuidade deste ato. Todas as vezes que o sacerdote precisasse entrar na tenda da congregação, ele era obrigado a lavar seus pés e a lavar suas mãos na pia de bronze. E isto tem uma lição muito grande para nós, porque nós precisamos nos deter todos os dias
diante da palavra de Deus. Assim como nós nos detemos todos os dias diante de um espelho. E ali encontramos aquilo que está defeituoso em nós e vamos ajustar. Um fio de cabelo que está fora do lugar. Você pode até já ter penteado o cabelo, mas quando você vê isso, você vai lá e penteia o cabelo novamente. Por quê? Porque você quer sair e ouvir das pessoas uma palavra muito comum que as pessoas dizem: você está impecável. Não é verdade? Você veste uma roupa e aí você observa que aquela roupa tem um defeito, não foi bem passada, ou um botão está fora do lugar. O que é que você faz? Você vai ajustar isso. As mulheres que usam maquiagem, quando elas observam que a maquiagem não está do seu agrado, o que é que elas fazem? Retocam a maquiagem. Quando não, tiram toda a maquiagem e colocam uma nova. Por quê? Porque querem sair bem apresentada. Querem sair e refletir uma boa imagem lá fora. E nós podemos fazer uma analogia a respeito do efeito que o espelho tem em nós, tomando como base a pia de bronze que refletia exatamente o rosto dos sacerdotes quando eles tinham lavar as mãos e os pés. Nós podemos fazer a analogia e dizer que a palavra é o espelho de Deus para nossas vidas. Aliás, Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 1, em versículo 19, se eu não estou equivocado, ele diz para nós sermos cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes, porque aqueles que ouvem a palavra, mas não cumprem a palavra, assemelham-se a alguém que vai diante de um espelho e logo sai. Veja, não se detém diante do espelho, ele vai do espelho e logo sai, esquecendo-se daquilo que viu. Mas os que se detêm, mas os que olham para a palavra, mas os que param na palavra, eles conseguem enxergar o que precisa ser mudado nas suas palavras, nas suas ações, nos seus gestos, na sua vida e melhorar cada dia mais o seu testemunho. Então, esta é uma mensagem importantíssima que a pia de bronze revela e traz para nós. Quando os sacerdotes vão e olham para aquela pia que era feita dos espelhos de bronze que as mulheres trouxeram e conseguem ver o seu próprio rosto, refletir ali a sua própria imagem. Muitas vezes, quando nós olhamos para a palavra, não vemos aquilo que nós gostaríamos de ver. A palavra está indo de encontro exatamente àquilo que eu sou. Eu penso ser uma coisa, mas a palavra me diz realmente quem eu sou e me diz realmente como Deus está me vendo. E não tem outro caminho a não ser buscar pautar a minha vida, as minhas ações, os meus gestos, toda a minha atitude, as minhas palavras, todos os meus relacionamentos através da palavra de Deus. Então esta é uma das mensagens que aquela pia de bronze aponta e traz para nós. Jesus Cristo, antes do seu sacrifício pela humanidade, o texto do Evangelho de João, no capítulo 13, vai dizer que ele lavou os pés dos apóstolos. E naquela cerimônia ali, naquela ação, quando chega perto de Pedro, Pedro diz a Jesus: nunca, Senhor, tu me lavarás. Ao que Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ou seja, uma vida sem santidade testemunha de que aquela pessoa não tem parte com Jesus. Jesus diz esta palavra a Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ao que Pedro logo diz: Senhor, não lava apenas os meus pés, lave também minhas mãos e lave também a minha cabeça. Aí Jesus lhe diz: vós já estáis limpos, necessitando apenas lavar os pés. Mas, seguindo o texto, o versículo adiante vai dizer que Jesus diz que vocês estão limpos, mas há entre vós um que não está limpo. Jesus está ali falando de Judas. E eu quero chamar a sua atenção para esse triste fato. Porque Judas esteve com Jesus durante todo o seu ministério. Judas recebeu de Jesus um cargo muito importante. Ele era o tesoureiro daquela comitiva. Veja que não são os títulos, não são os cargos ministeriais. Veja que não é a posição dentro de uma denominação, não é a importância eclesiástica dentro de uma denominação. Isto é necessário, isto é importante. Eu não estou aqui de maneira nenhuma desmerecendo isso, pelo contrário. Isso faz parte da nossa caminhada com Cristo. Deus tem levantado homens para o seu santo ministério.
homens para diácono, para presbítero, para evangelista, para pastor, homens para pregar sua palavra, para ensinar sua palavra, mas não é o título que nos vai identificar com Cristo. Não é a posição que eu ocupo no altar, na igreja, que vai me identificar com Cristo. É a vida de santidade. É quanto tempo eu estou me detendo nesta pia de bronze. É quanto tempo eu estou lavando-me os pés, as mãos nesta pia de bronze. Então observe a necessidade. E é estratégico, o lugar onde a pia ficava. Ficava entre o altar e a tenda, ou a porta da tenda da congregação. Então todas as vezes, continuadamente, tudo que um sacerdote fosse fazer ali, ele precisava sim lavar seus pés e lavar suas mãos. Isto fala da continuidade, da necessidade de todos os dias, de continuarmos a nos santificarmos diante de Deus através da sua palavra. Desculpem. Esta é uma mensagem importante para a minha vida e para a tua vida também. Porque o sacerdote, ele era lavado, mas ao oferecer sacrifício, obviamente as suas mãos ficavam sujas. E ao caminhar entre o altar e a tenda da congregação, naquele piso de barro, no deserto por onde estava o povo de Deus peregrinando, os seus pés pegavam a poeira daquele lugar. E ele não podia entrar no santo lugar com os pés sujos nem com as mãos sujas. Precisava lavar-se. E veja, muitas das vezes são coisas pequenas, como um simples grão de areia que podia pegar-se a sandálias daquele sacerdote. São coisas pequenas que começam a minar a minha vida, a tua vida diante de Deus. Que se nós não tivermos cuidado de eliminarmos logo isto pela palavra de Deus, de eliminarmos logo isso pelo poder da santa palavra, da purificação da palavra, isso pode comprometer toda a nossa existência. Judas não teve cuidado e o seu fim foi um fim trágico, porque não foi purificado pelos ensinos que ouviu tantas vezes do seu mestre amado, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, está aí para nós um alerta, o cuidado que precisamos ter diante desta necessidade de santificarmos todos os dias na presença do Senhor, nosso Deus. Alguém pode estar agora fazendo a seguinte pergunta: mas se eram apenas os sacerdotes que precisavam lavar-se na pia, isso não está relacionado à exigência de santidade, a exigência desta purificação não recai diretamente sobre o ministério? Alguém pode estar fazendo esta pergunta, visto que aqui não era o pecador que acabara de oferecer sacrifício que iria precisar passar pela pia para lavar suas mãos e seus pés, e sim os sacerdotes. Alguém pode enganosamente pensar isso e achar que é uma responsabilidade ou um dever apenas de quem está no ministério. Ora, na antiga aliança, isto era realmente necessário apenas para os sacerdotes. Mas na nova aliança, isto é uma necessidade para todos nós. Por quê? Porque o texto lá da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que o Senhor nos separou para sermos nação justa, povo eleito, povo adquirido e sacerdócio real. Então agora nessa nova aliança, todos nós, de alguma maneira, exercemos o princípio do sacerdócio. É lógico, a lição, inclusive, o autor da lição, ele vai focar muito na necessidade do ministério. Ele vai embasar a sua lição, fundamentar a lição, o seu comentário, exatamente na necessidade que os homens que ocupam o ministério têm a responsabilidade de estar sempre buscando santificar-se, buscando apresentar uma vida de um testemunho ilibado, porque estes homens são o espelho para toda a igreja. E ele faz muito bem em trazer este assunto e apontar diretamente para esta necessidade.
Mas o texto sagrado, a Bíblia, ela amplia essa necessidade. Por quê? Porque, de algum modo, todos os crentes que foram lavados, que foram purificados, que foram perdoados por Jesus, eles também exercem uma medida de sacerdócio. Então, todos precisam igualmente se santificarem. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, vai dizer que Jesus nos perdoou e nos comprou pelo seu sangue para fazermos também sacerdotes. Então, observe que na nova aliança, a necessidade de passar pela pia de bronze, simbolizada aqui na palavra de Deus, é de todos nós. Recai sobre todos nós. João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados. Ele diz, se confessarmos, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Isso fala de salvação. Mas no versículo 7 ele vai dizer, se nós andarmos na luz, observe, andar, continuidade. Se nós andarmos na luz, como na luz também ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, santificação. Então, é simples. Quem passa pelo altar, a cruz de Cristo, obrigatoriamente precisa passar pela pia de bronze, a palavra de Deus, e aí se santificar. Para só depois entrar no santo lugar e oferecer sacrifício de louvor e de adoração. Os sacerdotes lavavam as mãos e lavavam os pés. Isto também é importante nós observarmos. As mãos apontam para o serviço de adoração. E os pés apontam para o andar em santidade. As mãos apontam para o sacrifício de louvor. E as mãos precisam estar limpas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que é necessário que todos os homens, em todos os tempos e lugares, levantem suas mãos santas perante Deus. Então, quando o sacerdote é ordenado a lavar as mãos e os pés, está simplificando ali, ou está simbolizando ali a necessidade de uma adoração pura e de um caminhar puro diante de Deus. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, é esta lição que esta pia de bronze traz para nós. Necessidade de santificação. O processo de salvação não termina na cruz. Apesar de Cristo nos perdoar de todos os nossos pecados, precisamos dar testemunho de que fomos perdoados. E sem passar pela pia, não é possível dar testemunho. Sem ter as mãos e os pés lavados, todas as ações, os atos, pela palavra de Deus, santificado pela palavra de Deus, não é possível dar testemunho. Então a pia aponta exatamente para a necessidade de testemunho. Um testemunho em santificação para a glória de Jesus. Quando Salomão vai construir o templo, isso está no primeiro livro dos Reis, se eu não estou equivocado, ele também constrói uma pia, diferentemente do que acontece aqui, porque se nós olharmos o texto de Êxodo, esta pia, dentre todos os utensílios do tabernáculo, é o único que não é lhe dado as dimensões. Não tem aqui as suas medidas. Não tem seu comprimento, não tem sua largura, não tem sua altura. Não é dito aqui a dimensão desta pia. Isto também nos revela uma verdade. Não há dimensão do poder, do extraordinário poder da palavra de Deus na vida de alguém. Não importa quanto você tenha fracassado. Não importa quanto você tenha caído, mesmo depois de ter passado pelo altar, mesmo depois de ter recebido perdão, mesmo depois de ter sido purificado pelo sangue de Jesus. Não importa quanto você esteja sujo. O fato desta pia não ter dimensão está dizendo a mim e a você que você pode ser limpo, independentemente do quanto esteja
grande o seu pecado. O fato desta pia não ter dimensão aponta para a verdade do poder extraordinário da palavra de Deus para santificar uma vida, para pegar alguém que está vivendo uma vida de fracasso e fazer com que ele viva uma vida de vitória. Para pegar alguém que está vivendo uma vida em desacordo com a vontade de Deus e fazer com que ele se alinhe, se ajuste. Que ele olhe para a palavra, enxergue a si mesmo e agora paute a sua vida através da palavra de Deus. Que mensagem maravilhosa é para nós esse texto sagrado. Então, querido, a pia de bronze, ela aponta para a santidade da vida cristã. A pia de bronze também remonta à ideia de purificação, de santidade. E não por que dizer de juízo. No vídeo passado nós falamos a respeito do material que era feito o altar, de madeira de acácia revestido de bronze. E que o bronze representa juízo, representa julgamento. E aqui também existe juízo. Juízo sobre os nossos atos errados. Juízo sobre nossos tropeços, mesmo depois de termos sido perdoados. Juízo sobre nossas faltas, sobre nossas falhas, sobre nossas transgressões. Foi feita de bronze exatamente para exemplificar que as nossas más ações, os nossos más atos, as nossas más palavras, tudo em que está em desacordo com Deus, precisa ser aplicado, precisa sofrer julgamento, juízo pela palavra de Deus para ser ajustado. Então a pia de bronze aponta para a palavra, aponta para a necessidade de juízo e também aponta para a necessidade da contínua lavagem. Por quê? Porque havia uma lavagem completa fora, perto do altar, mas agora existe a necessidade de uma lavagem contínua todas as vezes que precisa se entrar para oferecer sacrifício de louvor e de adoração. Salomão, quando constrói a sua pia, ele dá dimensões a esta pia. E o texto lá do livro de 1 Reis vai dizer que aquela pia cabia em média 43 litros d'água. Mas eu preciso chamar a sua atenção para atentar para o texto que vai dizer que a pia era chamada também de mar. Ou seja, trazendo exatamente a grandeza, apontando exatamente para o poder, o extraordinário poder, o poder sem limite que tem a palavra de Deus para santificar a vida de alguém que passou pelo altar, mas também precisa continuadamente passar pela pia e ter os seus atos purificados pela lavagem da água. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que Cristo está, no capítulo 5, que Cristo está preparando uma igreja, que esta igreja está sendo lavada pela palavra. Ele também vai dizer a Tito que nós fomos regenerados pela palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, diz que nós devemos chegar com confiança ao altar, tendo a nossa consciência limpa, purificada pela lavagem da palavra. Tudo isto aponta, tudo isto alude para a pia de bronze, que retorna a mensagem, ou que reflete esta mensagem para a palavra de Deus. A necessidade que nós temos de pautarmos nossas vidas, nossa existência, nosso testemunho de que somos servos, de que somos filhos de Deus, e principalmente para aqueles que são ministros de Deus, para aqueles que são parte desse ministério de Deus através da palavra. Que Deus continue abençoando sua vida em Cristo Jesus. Espero ter contribuído com você através deste comentário bíblico. Desejo que você busque sempre uma vida de santidade, uma vida de purificação através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.